está já na ponta da agulha para profetizar, Raquel. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler todo mundo junto? No 3. É só 6 versículos, 6 versos. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem acredita diz amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, dentre os 150 salmos que encontramos na Bíblia Sagrada, nós aprendemos que 50 salmos, a Bíblia não apresenta o seu autor, a Bíblia só vai apresentar o autor de 100 salmos. 6 autores é que compõem esse salmo. E o primeiro dos autores que compõe os salmos e que se destaca dentro da Bíblia Sagrada é Davi. Só Davi, ele compôs 73 a 74 salmos que nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada. E o salmo que nós acabamos de ler é atribuído a Davi. Davi foi que compôs o salmo de número 23. Eu falo compor porque o salmo não é capítulo, o salmo não é epístola, e o salmo não é também livro profético. O salmo é cânticos espirituais. Os salmos eram cantados quando o povo de Israel saía das suas circunvizinhanças e ia para Jerusalém para adorar a Deus. No meio do caminho, eles iam cantando o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 91 e assim vice-versa. Ou seja, o salmo é como se fosse a harpa nos dias atuais. Nós temos a harpa e cantamos os hinos da harpa. Também os salmos era como a harpa para Israel, quando eles iam subindo para Jerusalém para participar das festas anuais que foi dada por lei, por Deus a Moisés, eles iam cantando e louvando a Deus com o salmo. Eu vou repetir, o salmo de número 23 é atribuído a Davi. Davi vai comparar Deus como um pastor do Oriente Médio. E Davi, ele vai fazer isso com ênfase, porque Davi, na sua juventude, ele foi pastor de ovelha. Antes de Davi se tornar rei e ser ungido rei pelo profeta Samuel, por ordem de Deus, Davi pastoreou rebanho. Davi pastoreou ovelhas no campo. Então Davi sabe muito bem como é o agir de Deus na vida do seu povo. Davi está comparando o seu povo como ovelha e Deus como o bom pastor. E ele vai compor dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na tradução original é assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Aleluia! E no decorrer desse salmo, nós vamos aprender nessa noite, rapidamente, o que não nos vai faltar enquanto estivermos vivos e peregrinando nessa terra. Eu vou mostrar dentro desse salmo o que não nos faltará enquanto estivermos nessa terra, fazendo a obra de Deus, servindo o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa, rapidamente, que eu não quero cansar os irmãos, o que não vai nos faltar enquanto estivermos peregrinando nessa terra, está no verso 2. Ele diz:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que não vai faltar, está escrito: deitar-me faz em verdes pastos. É agora. A primeira coisa que não vai faltar para os cristãos na face da terra, cujo pastor é o Deus de Israel, são duas coisas nesse verso que eu acabei de ler. Um pastor do Oriente Médio, e Davi sabia muito bem disso, o pastor levava o seu rebanho para o campo, para os verdes pastos. O pastor nunca levava o seu rebanho para um campo que estava em escassez, ou que não tinha pasto para o pastor, para o rebanho pastorear, para o rebanho se alimentar. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, o pastor só levava o seu rebanho em verdes pastos, aonde tinha comida, aonde tinha ervas e relvas para as ovelhas se alimentar. Assim também é Deus. Então a primeira coisa que não vai faltar para as ovelhas de Deus na terra, cujo nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor, é que não vai faltar mantimento, não vai faltar o suprimento necessário enquanto estivermos nessa terra. Porque um pastor do Oriente Médio levava as suas ovelhas para pastar em verdes pasto, não em um campo que não tinha ervas e relva. Então a primeira coisa é essa: ele levava as suas ovelhas para pastorear em verdes pasto, aonde tinha alimentação, aonde tinha relvas e relvas para elas se alimentar. A primeira coisa que não vai faltar, segundo o texto, é o suprimento e o alimento na nossa mesa. Deitar-me faz em verdes pasto. Mantimento não vai faltar. Não vai faltar o necessário para a nossa vida cotidiana, enquanto estivermos peregrinando nessa terra, enquanto cujo Senhor Jesus é o nosso pastor. Não vai faltar o alimento. Diz a Bíblia, no capítulo 6, verso 25 e diante do Evangelho, que segundo escreve Mateus, que os discípulos estavam andando preocupados com a bebida, com a comida e com a veste. Jesus, conhecendo o seu coração, Jesus vai dizer para eles: por que vocês estão andando ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir? E por que vocês estão andando ansiosos pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir? Aí Jesus vai dizer: olhai para as aves do céu, que não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial, todas elas Ele sustenta. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Aí Jesus vai dizer: por que vocês estão andando ansiosos pelo corpo, pelo que haveis de vestir e pelo vestuário? Aí Jesus vai dizer: olhai para os lírios do campo, olha como crescem, não trabalham e nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a dela. Aí ele vai dizer assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada pelo fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Aí Jesus vai dizer: não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque o gentio procura todas essas coisas. Antes o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Aí ele vai dizer: mas primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? A primeira coisa que estava na vida do discípulo não era o reino de Deus, era a comida, a bebida e o vestuário. Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus vai dizer: não, enquanto vocês estiverem preocupados com comida, enquanto vocês estiverem preocupados com bebida, enquanto vocês estiverem preocupados com a veste, não vão receber nada do céu. Mas um dia que vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas essas coisas vão sendo acrescentadas.
Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? Que quem coloca em primeiro lugar as coisas da terra não recebe nada do céu, mas quem coloca em primeiro lugar as coisas do céu recebe tudo aqui na terra. Levanta a mão direita bem alta para o céu. Deus está dizendo: não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que vestir, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fala para o teu irmão que está do teu lado: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele vai te levar para pastorear em verdes pastos, ou seja, o mantimento preparado por Jesus já está. Agora que eu lembrei na minha mente, Elias, quando profetizou para Acabe, Deus disse para ele: agora sai, porque eu já tenho ordenado os corvos para que te sustentem. Ou seja, enquanto Elias fazia a obra, Deus fazia uma reunião com os corvos, dizendo: ó, leva pão e leva carne de manhã, leva pão e leva carne à tarde. Ou seja, enquanto estivermos fazendo a obra de Deus, não vai faltar o pão, a carne, o mantimento. Deus vai suprir a nossa necessidade. Se você acredita nisso, levanta a mão para glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Enquanto você trabalha para o reino, Deus trabalha para você. Enquanto Elias profetizava, Elias não sabia, mas Deus estava tendo a reunião com os corvos e preparando o mantimento para ele se alimentar e a água para beber. Deus me trouxe aqui só para te dizer: coloque a obra de Deus em primeiro lugar na tua vida, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na tua vida, porque enquanto você está louvando, Deus está preparando. Enquanto você está pregando, Deus está trabalhando. Enquanto você está se consagrando, Deus está trabalhando ao nosso favor. Fala para o teu irmão que está do teu lado: a primeira coisa que não vai faltar é o mantimento na mesa. Mas eu estou desempregado, e quem disse que Deus precisa que você tenha emprego para se alimentar? Deus ele usa corvo, Deus ele usa quem ele quiser, mas fome você não vai passar. Davi disse: hoje eu sou moço, mas já fui velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigaram pão. Em toda a sua vida, desde moço até na velhice, Davi está dizendo que nunca viu um justo desamparado por Deus e nem seus filhos mendigaram pão. Quanto mais nós que fazemos a obra e somos de pouca fé, Deus não vai deixar você desamparado e nem teus filhos mendigar o pão. Aleluia. Deus vai preparar o pão de manhã, Deus vai preparar o almoço meio-dia, Deus vai preparar o café da tarde, Deus vai preparar a janta e o cafezinho para dormir. Se você acredita nisso, levanta a mão para dar glória ao Deus que te sustenta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro, deitar-me faz em verdes pastos, mantimento, não vai faltar. E não falta mesmo. Eu creio, Deus, aleluia. Se tiver alguém desempregado, a igreja faz cesta básica e leva lá na tua casa lá. Vai passar fome? Não passa não, mano. É verdade. Não passa fome. Vamos seguir. Segunda coisa, guia-me mansamente. Olha lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Segundo, guia-me mansamente às águas tranquilas. Duas coisas aqui que não vai faltar na nossa vida. A primeira que eu quero destacar: guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Davi sabia que todo pastor do Oriente Médio
não levava as suas ovelhas para beber a água em rio que o mar estava revolto, em que as águas estavam agitadas, porque ele sabia que a ovelha tinha medo das águas agitadas e não bebia da água. Se não bebe da água, não cresce. Se não bebe da água, não se desenvolve. Se não bebe da água, não prospera o rebanho. O pastor nunca levava as suas ovelhas em rios em cujas águas estavam agitadas, porque elas tinham muito medo e elas são muito temerosas. Elas não bebiam da água mesmo estando com sede. Não bebendo não prospera, não bebendo não cresce, não bebendo não se fortifica. Aí sabe o que Deus colocou no meu coração quando eu li esse texto, presbítero Reginaldo? Que o nosso Deus, o nosso pastor, nunca vai nos levar em um lugar em que impeça de eu crescer e multiplicar e se fortalecer. Nunca. O pastor nunca levava as suas ovelhas em rios em cuja água estava agitada, porque ela tinha medo nenhum de beber. Aí eu lendo, Deus falou comigo no meu coração e disse assim: meu filho, eu nunca vou levar os meus servos em lugares que eles não vão crescer e não vão se fortalecer e não vão prosperar. Levanta a mão direita bem alta para o céu. Deus, pelo poder da palavra, vai colocar alguém aqui em um lugar que para você parece que você não vai prosperar, você não vai crescer e você não vai se fortificar. Mas o meu Deus, pela palavra, que é o teu pastor, ele manda eu te dizer pela palavra, ele vai colocar você em um lugar que você vai crescer, você vai prosperar, você vai se fortificar, porque é assim que Deus trabalha na vida das suas ovelhas. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus vai colocar você em um lugar que você prospere. Quem entendeu aqui? Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Você acha que Deus vai colocar você em um lugar para você não crescer? Ele é o teu pastor, vai te guiar nas águas tranquilas, em lugar que você cresça, em lugar que você se fortaleça, em lugar que você prospere. Ele é o bom pastor. Se um pastor humano, e cujo Jesus disse que todo homem mau leva as suas ovelhas em águas tranquilas para ela beber a água e se fortalecer, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Deus te colocou aqui nessa casa de oração, é para você crescer e se multiplicar e se fortalecer. Deus colocou algo na minha mente, eu vou dizer agora. No primeiro momento, na ótica humana, parece que eu não vou crescer no lugar que Deus me põe, parece. Na minha ótica humana parece que esse lugar não é o lugar que Deus me escolheu para estar. No primeiro momento parece. Olha Deus descendo a revelação da palavra. Deus colocou Israel em 12 pessoas no Egito. Eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo chicoteados. Na ótica humana, ninguém vai crescer nessa terra. Nós só trabalhamos dia e noite, estamos sendo chicoteados, estão aumentando o nosso trabalho. Na ótica humana, eles não vão crescer, na ótica humana eles não vão se multiplicar, mas quando eu leio a Bíblia é muito ao contrário. Por isso que eu falo, Deus nunca vai colocar nós em lugar que impeça de nós crescer. Diz a Bíblia que quanto mais Faraó batia no povo, quanto mais Faraó judiava do povo, mais o povo multiplicava e crescia no Egito. Labracá e a céu. Estou sentindo Deus aqui essa noite. Levanta a mão direita bem alta para o céu. Deus está dizendo: Deus vai fazer você prosperar na terra do inimigo. Labracá e a céu. Deus vai fazer você prosperar na terra do inimigo. Aonde tu pisar a planta do teu pé, eita, Deus vai transformar. Aonde você pisar a planta do teu pé, o deserto se transforma em oásis, porque a promessa te segue aonde você está. Não vai faltar crescimento. Primeiro, mantimento.
Segundo, guia-me as águas tranquilas. Não vai faltar lugar para você crescer. Só que dentro desse mesmo versículo, as águas tranquilas significa paz. Então não vai faltar paz. Pastor Tony, as águas tranquilas é paz, você olha assim. Aí as ovelhas não têm medo que as águas não estão agitadas, aí elas vão beber. Porque elas estão em paz. O pastor vai levar elas em águas tranquilas para elas ficarem em paz. Fala para o teu irmão, não vai faltar paz não. Não vai faltar paz. Rapaz, essa se encaixa em segurança, mas eu vou nela agora não. Depois eu vou. Essa encaixa, hein? Essa encaixa. Fala para o teu irmão, não vai faltar paz. Já percebeu como é que está o planeta Terra? Está todo mundo agitado. Está todo mundo puxando o cabelo. Aí olha para a igreja, o povo está lá. É bem assim na vida da gente. Por quê? Porque nós temos uma paz que o mundo não tem. Como que pode? Uma pessoa que está desempregada, uma pessoa cujo dentro da sua casa não está indo tão bem, só que quando você vê 7:30 da noite, está lá de joelho orando. Por quê? É a paz que o Senhor Deus nos dá. O próprio Jesus disse isso. João capítulo 14, verso 27. Jesus disse para os seus discípulos: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo, olha só. Então, pastor, o mundo dá a paz também. Só que Jesus está dizendo, a minha paz eu vos dou, só que eu não dou como o mundo dá. Isso quer dizer que o mundo também transmite paz. Só que tem uma diferença. A paz que o mundo dá, qualquer coisa tira. Uma discussão tira a paz que o mundo dá. A falta de desemprego tira a paz que o mundo dá. Uma briga no casal tira a paz que o mundo dá. Uma calamidade como essa, cuja uma enfermidade assolou a humanidade, tira a paz que o mundo dá. Agora eu quero ver, tirar a paz que Jesus dá. E eu quero ver. Pode fazer macumba, pode bater tambor na sexta-feira, pode subir na Mata Virgem, pode até na praia lá em São Vicente. Não tira a paz que Jesus dá. Quem tem essa paz, levanta a mão para dar glória. Essa paz aí é de Jesus. Eita, meu Deus. A minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira. Enquanto eu estou bebendo, eu tenho paz. Enquanto eu estou fumando, eu tenho paz. Enquanto eu estou me prostituindo, eu tenho paz. Mas quando eu volto para a minha casa, coloco a cabeça no travesseiro, acabou a paz, volta a tribulação. Mas nós que temos a paz de Jesus, não. Se eu não tenho bife para comer meio-dia, eu continuo em paz. Se eu não tenho dinheiro no bolso, eu continuo em paz. Se eu estou desempregado, eu continuo em paz, porque a paz que Jesus dá, ninguém pode tirar. Esse texto aqui, o pastor Antônio falou aqui que é segurança também, mas ele vai passar isso aí para vocês depois. E é mesmo, é verdade, eu não pensei nisso não, segurança, é verdade. Deixa para depois. É que quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está ali, só. Vocês também. Eu vou acabar rapidinho, irmãos. Terceiro, refrigera a minha alma. Primeiro, não vai faltar o mantimento. Por quê? Não vai faltar o mantimento. Deitar-me fazem verdes pastos. Verdes pastos. Quem já viu um pasto verde aí? Quem já viu? Então, é lá que ele leva para elas comer. Segundo, águas tranquilas. Lugar para prosperar e paz e também segurança. Agora, terceiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Refrigera a minha alma.
O que é isso? A palavra refrigerar significa alívio, descanso. Era tipo assim, quando uma ovelha fugia do rebanho, essa ovelha, ela sofria ataques de inimigo, essa ovelha se perdia no caminho e se machucava. Por quê? A ovelha é totalmente dependente do pastor. Eu estava estudando esse salmo aqui, eu aprendi que a ovelha, ela depende do pastor para viver. A ovelha, ela tem aquela lã dela e ela fica um pouco meio gorda, as patas ficam pequenininhas. Se ela vira de perna para cima, ela não consegue se levantar sozinha. O pastor tem que levantar ela. Eu estudei sobre a ovelha, ela é míope. Ou seja, ela só enxerga 8 metros na sua frente. É por isso que ela se perde quando anda no caminho. A ovelha, ela não tem garras, não tem sagaz para poder atacar os inimigos que o atacam. Ela é totalmente frágil ao ataque dos inimigos. É por isso que Davi pegou na juba do leão e rasgou ele no meio. Porque a ovelha em si não tem poder para se defender. Então refrigerar a alma significa, era quando a ovelha fugia e que ela se machucava, que ela se perdia, ela dentro dela não tinha mais um descanso e um refrigério. Ela estava totalmente apavorada, totalmente angustiada. Quando o pastor achava a sua ovelha, o pastor cuidava dos seus ferimentos, o pastor passava a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua orelha e falava com ela com voz mansa. Então, a partir daí, encontrava um refrigério dentro dela, ou seja, ela encontrava segurança, não tinha mais medo e não ficava mais apavorada. Veio aquele refrigério na sua alma. Você entendeu? Não vai faltar refrigério para a nossa alma em momentos de tribulação. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e oprimidos. Era assim que a ovelha ficava quando saía do rebanho. Ficava sobrecarregada e oprimida. Aí Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra refrigerar significa alívio. Então Deus está dando alívio e descanso para nossas almas. Refrigera a minha alma. Não vai faltar então refrigério para a nossa alma. Quarto, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Sabe o que não vai faltar aqui? Direção da parte de Deus. Ele nos guia pela vereda da justiça. O pastor guiava o seu rebanho. Como é que o pastor guiava o seu rebanho? O pastor ia na frente, as ovelhas vinham atrás, e ele ia falando, soltando a voz, porque o pastor ouve a voz do seu pastor e segue, porque ela não sabe andar sozinha. Então ela escutava a voz do seu pastor e a seguia. Deus é o nosso pastor na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele está dizendo: guia-me pela vereda da justiça. Deus é que nos guia, ou seja, não nos faltará direção para tomar enquanto estivermos aqui nessa terra. Se alguém nessa noite está sem direção, Deus é o teu pastor na pessoa bendita de Jesus Cristo, e Ele vai dar uma direção para você tomar no teu casamento, Ele vai te dar direção para você tomar no teu ministério, Ele vai te dar direção para você tomar na sua vida profissional. Mas sem direção você não vai ficar, porque Ele vai te guiar pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. É Ele que nos guia. Alguém disse para Jesus: mostra-nos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está guiando.
eu sou o caminho, vem. O duro é quando eu quero guiar-me. O duro é quando eu não deixo Jesus ser o meu pastor e me guiar. O difícil é quando eu quero me guiar. Segundo o provérbio está escrito: há caminho que para o homem parece ser reto, mas no final são caminho de perdição. Deixa Jesus te guiar. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas, não conseguimos andar sozinho. Se eu andar com as minhas próprias pernas, o passo é de morte, o passo é de maldição, o caminho é de maldição. Mas quando Jesus me guia, Ele me guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Se eu me guiar, cada passo que eu dou é um passo para a perdição, e não vou conseguir chegar no meu objetivo. Mas se eu deixar Jesus, o meu bom pastor, me guiar, eu vou chegar no objetivo que Ele preparou para mim. Tem mais um louvor? Tony, eu vou acabar aqui. Primeiro, não vai faltar mantimento. Segundo, não vai faltar, aqui foi 3, aprendi com o Tony agora. Primeiro, não vai faltar lugar para prosperar. Não vai faltar paz, que é águas tranquilas. E não vai faltar também segurança, que a ovelha se sentia segura. Não vai faltar refrigério para a nossa alma. Não vai faltar direção para ser tomada na terra. Deus vai nos direcionar, porque Ele nos guia. O quarto eu vou encerrar para o Reginaldo louvar. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, primeiro, não temerei mal algum, ou seja, não terei medo. Segundo, porque tu estás comigo, presença. Terceiro, a tua vara e o teu cajado me consola. Só nesse versículo tem 3 coisas. Primeiro, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que significa aflição, doença, desemprego e etc. Só que a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus, como o meu pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, primeiro, não temerei, ou seja, não terei medo. Segundo, a tua presença está comigo, a presença dele não vai faltar. Terceiro, o teu cajado, a tua vara me consola, não faltará consolo para as ovelhas de Cristo aqui nessa terra. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, vai faltar dinheiro, faltar saúde, vai faltar algumas coisas, mas a presença de Deus não vai faltar. O consolo do Espírito Santo não faltará. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel, Deus tremendo. O que adianta ter as mãos? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é este? Aleluia! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter em sua Vamos adorar volta Deus de pé. bons aromas. Adore o teu pastor de pé. Aleluia! Receber nome de Deus. Vamos louvar a Deus. Porém morto está. Aleluia! O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. Ele está aqui, ó. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair,
profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. Outro Deus não há. E outro igual não há. Não há um Deus como o nosso pastor, que nos alimenta, que nos traz a paz e cuja não falta a sua presença. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter em sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Mas o nosso Deus está vivo. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Glória! O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio Se ele está aqui, canta. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Não há um pastor como o nosso bom pastor. E outro Aleluia! igual não há. Glória a Deus! E outro igual não há. E outro igual. Aleluia! Não há. Glória a Deus! E outro igual não há. 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 Ele está aqui. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra.